Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Hoje estou usando uma blusa azul e atrás de mim o belo cenário da Multirio. Gente, antes de começar a aula, vamos ver uma imagenzinha? Olha essa pessoa aí. O que ela está fazendo? Que tipo de trabalho ela realiza? O que ela está procurando? Será que você sabe? Bem, você já deve ter visto cenas bem parecidas com essas, talvez em filmes, série, desenho. Então, você descobriu quem essa pessoa é? Essa pessoa é um arqueólogo. E o que ela está fazendo? Bem, ela está procurando objetos, artefatos, vestígios que vão ajudá-la nas suas pesquisas. Tá. Um arqueólogo, ele trabalha com arqueologia. E o que é arqueologia? A arqueologia é uma ciência que estuda culturas humanas e realiza, por exemplo, escavações. Essas escavações, elas são para procurar objetos, como, por exemplo, pinturas, estátuas, pode também procurar urnas funerárias, até restos de comida. Isso tudo nos ajuda bastante nas pesquisas históricas. A arqueologia, ela conta uma história que não está escrita. Bem, tem uma coisa que é muito importante a gente saber sobre arqueologia. A arqueologia, ela trabalha com ocupações humanas. Ou seja, procura fósseis humanos, objetos ligados à cultura do ser humano. Ela não trabalha com dinossauros. Às vezes, tem essa dúvida, né? Quem trabalha com fósseis de dinossauros é o paleontólogo, que trabalha com paleontologia. Bem, a arqueologia é uma parceira fundamental da história, principalmente quando falamos dos primeiros habitantes aqui do Brasil. Então, vamos ver na aula de hoje como essa parceria se dá? Então, é só ficar ligado aí. Mas antes, a gente tem que saber uma coisa assim. As origens dos primeiros habitantes do Brasil vêm de dois lugares. Muitos cientistas acreditam que nós temos origens aqui, mongóis e não mongóis. Só que os não mongóis, eles desapareceram. Até hoje, a gente não tem exatamente um motivo. A ciência ainda está trabalhando, procurando por que essas pessoas ainda elas não existem. Acredita-se que desapareceram justamente com contato com os europeus ali no século XVI. Mongóis são povos que vivem na Mongólia. A gente vai ver uma foto e repara muito nas características desses povos. Observa muito bem os traços das pessoas aí da foto. São habitantes da Mongólia, um país que fica na Ásia. Mas olha como eles são parecidos, por exemplo, com populações que vivem no Ártico e com as nossas populações indígenas aqui da América. Observa cabelos finos, olha o formato dos olhos. Essas pessoas têm poucos pelos no corpo, muito parecida com a nossa população original. Então, para a gente descobrir sobre esses povos, sobre as populações originárias aqui do Brasil, são realizadas escavações. Muitos dos objetos que eu falei que o arqueólogo procura, na verdade, eles estão embaixo da terra. Tanto naquela imagem que você viu lá no início da aula, o que aquela pessoa está escavando. Então, as escavações elas são feitas também por equipes multidisciplinares, ou seja, pessoas de várias áreas das ciências. O arqueólogo, ele também não trabalha sozinho. Então,
As escavações são feitas, como eu já falei, sempre em busca de algum objeto. Tem outra coisa muito interessante que a gente tem que falar, é que em áreas que têm ocupações muito antigas, aí eu vou dar um exemplo para vocês, o centro do Rio. Qualquer prédio, ou sei lá, alguém quer construir um shopping, antes do prédio ser construído, uma equipe multidisciplinar tem que avaliar o terreno que esse prédio vai ser construído. Por quê? Porque como são ocupações antigas, certamente terão vestígios, objetos, tudo isso ali revirado na terra. Então, por exemplo, antes de fazer a fundação do prédio, você tem que chegar com uma equipe e avaliar o terreno. Isso é lei, inclusive, aqui no Brasil. Bem, e aí essa equipe chegou, começou a escavar. Esse lugar que a equipe está escavando, a gente vai dar o nome de sítio arqueológico. E muitas coisas se transformam em sítios arqueológicos. Por exemplo, um cemitério antigo, ele pode ser um sítio arqueológico. Um aldeamento, um lugar de ritual religioso. Tudo isso pode se transformar num sítio arqueológico. Uma caverna, por exemplo, que eu acho que é o mais normal, que vem sempre na nossa cabeça, não é? Com pinturas rupestres, tudo isso. Aqui no Brasil existem mais de 20 mil sítios arqueológicos e a gente vai ver alguns exemplos agora aí. Esses só são alguns dos exemplos dos sítios que existem no Brasil. E para você ver como eles são diversos. Por exemplo, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é um sítio arqueológico. A Pedra do Ingá, localizado na Paraíba. As ruínas da Igreja de São Miguel, do Rio Grande do Sul. Esses são só alguns dos exemplos dos sítios arqueológicos da variedade que existem. Aqui no estado do Rio, por exemplo, existem aproximadamente 645 sítios cadastrados. Isso até 2014, né? De lá para cá devem ter aumentado bastante. Um dos principais achados em sítios arqueológicos aqui do Brasil é Luzia. Mas quem é Luzia? Luzia é a habitante, melhor falando, mais antiga aqui da América. A gente vai ver uma fotinho dela agora. Gente, olha o fóssil da Luzia aí. Luzia, o nome é em homenagem a outro fóssil, Lucy, encontrado na Etiópia em 1974. Lucy tem 3,5 milhões de anos. Luzia não é tão velha assim, né? Ela tem aproximadamente 13 mil anos. E ela é considerada a mulher mais antiga das Américas e também a primeira brasileira. Esse fóssil foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Outro lugar também muito importante para a arqueologia brasileira fica no estado do Piauí e é o Parque Nacional da Serra da Capivara. E por que ele é tão importante assim? Bem, antes da gente ver por que ele é importante, vale lembrar que ele é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Ele tem um detalhe que é fundamental, que a gente vai ver agora. Bem, uma das coisas fundamentais do Parque Nacional da Serra da Capivara são suas pinturas rupestres. Mas, na verdade, dentro desse parque tem aproximadamente 400 sítios arqueológicos. Ele foi criado em 1979 justamente para protegê-los. E ele, na verdade, tem um registro da presença dos primeiros seres humanos aqui da América do Sul. Vale lembrar que você deve ter reparado que tem uma cena de caça ali. Justamente, essas primeiras populações, elas não desenvolveram em si a escrita, mas elas conseguiam falar, né? Mostrar seu cotidiano através dos desenhos ou pinturas rupestres, que é assim que a gente chama. E na Serra da Capivara tem várias, e são bastante importantes
aqui para a arqueologia brasileira. Bem, por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre os sambaquis. Mas o que é sambaqui? Esse nome é meio estranho, né? Sambaquis ou concheiros, eles são uma elevação composta por moluscos, restos de comidas, ossos. Você vai reparar que olhando, a gente nem imagina o que tem ali dentro. Mas, cara, é fundamental também para a gente perceber, por exemplo, uma coisa que é muito importante é os hábitos alimentares das primeiras populações que habitavam aqui o Brasil. Vamos ver o que é um sambaqui, afinal? Gente, a princípio parece só uma duna. Mas não, como eu falei, aí dentro tem conchas, restos de comidas, ossos de animais, pode ter até ferramentas. O sambaqui mais antigo no Brasil fica no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, e tem cerca de 9.000 anos. Porém, a maioria dos sambaquis, na verdade, ela está no litoral e tem mais ou menos 7.000 anos de existência. Os cientistas não sabem as razões pelos quais os sambaqueiros, o nome dos habitantes ali dos sambaquis, faziam essas elevações. Acredita-se que quanto mais alto fosse um sambaqui, maior seria o prestígio das pessoas que viviam nele. Os sambaqueiros construíam suas residências e enterravam seus mortos nessas elevações. Gente, olha só. O acervo do Museu de Itaipu, ele é composto pelos sambaquis que ficam na praia de Cambuinhas, que também fica no município de Niterói. Então, eles foram produzidos pelos povos que habitavam o estado antes de 1500. E se você reparar bem, tem blocos. Os arqueólogos acharam isso, verdadeiros tesouros dentro dos sambaquis. Grandes blocos cheios de ossos, conchas, todos remanescentes desses antigos povos que habitavam essas áreas aqui, né? Na verdade, esses povos, assim, os sambaquis são registros de povos que vinham de Niterói até Saquarema. E os cientistas afirmam que a maioria desses blocos tem mais ou menos 8.000 anos. Então, se você não pode ir até Niterói ver os sambaquis, uma parte deles também está no centro do Rio, no Museu Histórico Nacional, que fica ali perto da Praça 15. Vimos na aula de hoje que a parceria entre história e arqueologia é fundamental para entendermos como eram os costumes dos povos, dos primeiros habitantes aqui do Brasil. A aula de hoje está acabando, mas não sem um desafio, né? Então, estudamos muito sobre esse museu de Itaipu, falamos muito sobre sambaquis, então eu desafio você a fazer uma visita no site do museu e observar todo o acervo que tem disponível lá. Aqui foram só alguns exemplos, mas vai lá, te garanto que vai ser uma visita muito legal. Eu fico por aqui, dou um tchauzinho para vocês e até breve.